Olá, mais uma vez, saúdo vocês que estão com a gente e eu tenho certeza que vocês não vão sair, porque hoje temos Ana Moisés. Vou fazer uma leitura porque o currículo dela merece, né? Mas uma pessoa que me engana, né? Tem seus 20 e poucos anos e já manda pra gente esse currículo maravilhoso, né? Mas falando seriamente sobre a Ana Moisés, ela tem mais de 23 anos de experiência no mercado brasileiro e latino-americano com mídia online. Hoje é diretora de vendas no LinkedIn Latam, diretora do IAB Brasil e conselheira do Conar. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio Mafre. Agradeço muitíssimo o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada, Ana, por você ter vindo. Eu preciso explorar esse momento, né? Porque o LinkedIn é a plataforma mais falada no Brasil, né? A gente cresce muito, né? As conexões só aumentam, né? A presença de vocês. Mas antes de falarmos sobre o LinkedIn, porque eu acho que é a Ana do LinkedIn, né? Já deve ter virado Já virou Ana do LinkedIn. Então, me conta quem é Ana Moisés. Quem é você na famosa fila do pão? Quem é Ana Moisés? Acho que eu sou uma entusiasta, acho que eu sou uma pessoa que gosta de conexões. Eu comecei a minha carreira trabalhando em chão de fábrica, fazendo Kaizen, em forjaria, em fábrica de autopeças. E em 99 eu me juntei a um amigo meu que estava criando um site chamado Fulano e que veio me apresentar à internet. E curiosamente é quando eu mudo de carreira. Eu não era uma pessoa de vendas, era uma pessoa de marketing, planejamento estratégico. E ele me convence a vender mídia online no Fulano, que era um site que basicamente tinha como propósito você vender publicidade baseada em behavioral targeting. E aí de lá eu vou para a Microsoft, da Microsoft eu fui para o Yahoo, e há 8 anos eu fui para o LinkedIn. Então a Ana, acho que está super alinhada, talvez o LinkedIn seja o lugar que está mais alinhado com quem é a Ana. Porque acho que a história da minha carreira é uma história de construir conexões. Eu acredito que a gente é as relações que a gente constrói. E não li isso em nenhum livro, né, motivacional. Eu realmente acho, inclusive que do ponto de vista profissional, a gente aprende se conectando com os outros. Eu acho que a gente cresce profissionalmente se conectando com outras pessoas. Acho que o que te garante longevidade profissional é justamente a rede que você constrói em torno de você. Então, assim, é engraçado porque parece que no LinkedIn eu achei a minha essência, né? Então, assim, inclusive as pessoas acham que eu sou o LinkedIn. E eu falo, gente, eu não sou o LinkedIn. Inclusive tem coisas que alguns usuários que são heavy users conhecem muito mais da plataforma do que eu. Porque é uma plataforma que, à medida que você vai navegando e mexendo, você vai descobrindo coisas novas. Então, acho que a Ana Moisés é uma pessoa apaixonada por mídia, publicidade, tudo que faz parte desse ecossistema, né, de anunciante, agência, plataforma, novas tecnologias, e que hoje trabalha conectando pessoas, negócios, enfim, acho que é isso. Me chama muita atenção quando você fala de conexões, e eu acho que algum dos posts maravilhosos que você já escreveu, você fala que fazer conexão é a única coisa que tem na vida que dá 100% certo, né? Quando você fala de conexão, tem a ver como que você faz uma conexão correta, né? Qual que é o segredo para você conectar com as pessoas? É buscar pessoas parecidas, interesses? Então, primeiro que eu sempre falo que o LinkedIn não é concurso de popularidade, né? Então, assim, a qualidade do que você vai enxergar dentro do LinkedIn depende da sua rede, depende das conexões que você fizer. Então, a primeira coisa o primeiro conselho é que as pessoas se conectem com pessoas que elas conhecem, né? Até porque, assim, a grande graça da rede é eu olhar e descobrir que alguém está conectada com alguém que eu não conheço e que eu gostaria de conhecer. E aí eu peço para essa pessoa fazer a apresentação. Então, assim, você imagine se eu ligo para você e você fala para mim, Ana, não faço ideia quem seja essa pessoa na minha rede. Ela deve ter me convidado e eu aceitei. Então, o princípio básico é que você se conecte com as pessoas que você conhece. Fiz uma reunião, me conecto com você. Fiz uma reunião com o Leonardo, me conecto com o Leonardo. Porque pelo menos se alguém me perguntar, você conhece essas pessoas, você pode me apresentar? Eu, no mínimo,
sei dizer quem são essas pessoas. Obviamente, muitas vezes a gente pede para se conectar com pessoas que estão no nosso ambiente profissional. Ou seja, tem pessoas que eu não conheço pessoalmente e que eu peço conexão. E muitas vezes eu peço conexão me apresentando e dizendo, olha, adoraria tomar um café, adoraria te conhecer. E o fato é que tem pessoas que você não conhece pessoalmente dentro da sua indústria, mas ela sabe quem você é e você sabe quem ela é, né? Então, assim, não necessariamente quando eu falo em conhecer, precisa ser o conhecer profundamente, né? Mas você sabe quem é aquela pessoa. Então, assim, acho que esse é o primeiro princípio, né? Que você procure pessoas que realmente ou você conhece, ou são sua conexão real, na vida real, ou que estão tão relacionadas ao teu mercado de trabalho que faz sentido você se conectar a ela. Aí você fala, mas Ana, como é que eu acompanho, então, uma pessoa que eu não conheço ou que não faz parte da minha indústria? Você segue essa pessoa. Existe uma diferença entre estar conectado e seguir. Então, assim, você pode ter quantos seguidores você quiser. Conexões, você tem um limitador. E aí é muito engraçado, porque eu lembro que teve um dia eu fui numa reunião e uma pessoa falou assim para mim, não, porque eu acho que o LinkedIn está ficando muito popular, tem gente que está postando coisa que não deve. Eu falei, mas quem está postando coisa que não deve, né? E a pessoa abre o LinkedIn dela e aí tinha uma pessoa anunciando um carro. Eu falei, mas quem é essa pessoa? Ela falou, é meu colega que trabalha no país tal. Eu falei, então, o problema não é da plataforma, o problema são as suas amizades. Eu falei, então você manda uma mensagem pro teu amigo e fala para ele que ele tá na rede errada, que não é para ele vender o carro aqui. Então, acho que é a respeito disso, sabe? Foi quase uma mentoria, né? Vamos fazer uma mentoria agora. É, porque é isso, né? Então, assim, no final das contas, assim, eu acho até engraçado, porque quando eu comecei no LinkedIn, eu ia conversar com algumas pessoas e as pessoas falavam assim, mas eu sou dono da minha empresa. Eu não estou procurando emprego. Por que eu preciso ter um perfil? Eu falei, tá bom, mas você não quer vender a sua empresa? Você não quer fazer negócios com outras empresas? Você não vai fazer negócio, não vai se conectar com outras pessoas? Eu falei, isso não é a respeito de arrumar emprego. Ou então você ia fazer reunião com as pessoas do governo e a pessoa falava assim, mas eu sou concursada. Falei, tá bom, mas assim, eu posso te garantir que quando as pessoas marcam uma reunião com você, a primeira coisa que elas fazem é buscar teu respeito. E o primeiro lugar onde elas vão buscar teu respeito é no LinkedIn. Então, assim, hoje é quase impossível um profissional não ter LinkedIn. Até médicos. Então, assim, é engraçado acho que a pandemia ajudou muito nesse sentido, né, de que os médicos, a indústria farmacêutica, todo mundo ligado à saúde, acabou indo muito para a plataforma, até porque a gente estava num movimento de conseguir voluntários no mundo todo, tinha uma coisa de posicionamento da indústria, de como é que ia ajudar durante aquele período. Então, assim, é muito curioso você ver o crescimento de profissionais da saúde, profissionais liberais. Então, assim, virou uma plataforma de troca de conhecimento, de construção de relacionamento. E as pessoas vão descobrindo novas possibilidades, né? Então, assim, por que um médico precisa estar lá, né? Tipo, os pacientes dele não vão procurar o perfil dele. Pois é, mas se ele é um médico que de alguma forma está interessado em saber o que está acontecendo na indústria farmacêutica ou novas tecnologias, ou ele é um cara interessado em biotecnologia, ou, assim, para ele é importante ele estar lá, é importante ele se conectar com outros médicos, com associações médicas. Então, assim, é muito curioso porque a plataforma vai se ampliando naturalmente, é quase como se as pessoas fossem descobrindo novos usos e novas possibilidades dentro da plataforma. Mas é interessante como o LinkedIn também ele vai se transformando de acordo com as necessidades, né? Com os públicos que estão lá. Então, né? na verdade, eu acho que as pessoas é que vão descobrindo o uso da plataforma para elas. Então, assim, é muito interessante você ver essa evolução. E acho que é uma evolução que a própria plataforma teve, né? Quando eu entrei há alguns anos, ele era um grande
job board, como a gente chama, né? A grande revolução é que você, pela primeira vez, tinha em algum lugar os melhores profissionais, as melhores empresas, e as empresas podiam te achar lá, né? Você não precisava necessariamente você ir atrás do emprego. Isso foi revolucionário mesmo. Né? Isso é, pela primeira vez você está ali naquela vitrine. E aí acho que teve uma evolução, né? Primeiro a gente compra um agregador de notícias, porque a gente entende que a gente precisa oferecer alguma coisa. Aí a gente cria o programa de influencers, e aí a gente convida ou para escrever Bill Gates, né? Porque a gente precisava rechear de conteúdo executivo. Aí a gente abre a possibilidade das pessoas de escreverem artigos. E aí, obviamente, brasileiro tem uma capacidade de produção que é um negócio fora do normal. Então, assim, a plataforma abre para conteúdos mais densos. E aí, de repente, esse negócio cresceu e evoluiu de uma maneira que as pessoas entenderam que ali era um lugar para elas terem voz, né? Inclusive, assim, acho que tem um movimento que já acontece de uns anos para cá, que é o movimento de que as marcas precisam ser representadas por uma liderança, né? A marca precisa estar personificada numa liderança forte. Se posicione, né? Existe uma expectativa por parte das pessoas de que as lideranças das empresas se posicionem sobre os diversos assuntos. Seja a equidade salarial, seja os novos empregos que vão surgir, seja o uso ético de tecnologia. Enfim, existe uma expectativa de que as marcas se posicionem através das suas lideranças. Tanto que é muito engraçado que durante a pandemia, os CEOs que se posicionaram dentro da plataforma tiveram um aumento de engajamento de 99%. Uau! Era um negócio assim absurdo. Tanto que a gente tem um dos nossos grandes pilares é thought leadership, né? Que é a questão da liderança como voz dentro da plataforma. Inclusive agora já está em beta, a gente deve passar a poder impulsionar novidades. A gente deve passar a poder impulsionar o conteúdo do executivo. Então, até então, você só podia impulsionar o conteúdo que era publicado na página da marca. O corporativo da empresa, né? Agora, a marca vai poder impulsionar o conteúdo que você fizer na sua página. E aí você vai falar assim para mim, mas Ana, as marcas não vão ter medo que eu fique maior que a marca? Então, se você ficar maior que a marca não é tão grande assim. Com todo respeito. Mas vamos somar, né? A marca, na verdade, são várias vozes, por mais genial, né, que você seja, por mais carismático que você seja, assim, não é possível que você se sobreponha à marca. Mas o fato é que as pessoas se relacionam muito mais com pessoas do que com marcas. A gente vê. Se eu pegar um post que a Ana fez e um post que foi publicado, o mesmo post, na página do LinkedIn, na company page do LinkedIn, o meu vai ter muito mais engajamento do que o da página do LinkedIn. Sim. E por quê? Porque as pessoas querem que eu veja que elas viram o meu conteúdo. É uma relação entre pessoas. A marca, por mais que você se interesse pelo conteúdo, não necessariamente você fala, eu vou engajar com esse conteúdo. Porque a marca não é uma pessoa. Então, eu acho que é isso que vem mudando. Ou seja, e não é fácil, né? Nem todo líder tem essa coisa, a vontade da rede social. Sim. Porque, de novo, a gente pode tentar fazer uma coisa estruturada, mas o fato é que o que engaja é a autenticidade. Então, o que engaja é o celular na primeira pessoa, né? É a coisa da espontaneidade. E aí é um skill diferente, que nem todo mundo tem. Eu confesso que mesmo para mim não é fácil, não é tão intuitivo. Eu conheço pessoas que fazem isso com muito mais facilidade. Gente que senta e faz um post em 2 minutos. E aí tem 100 mil curtidas. E tem 100 mil curtidas. Sim. Então, assim, de novo, tem uma coisa da linguagem, tem uma coisa de você identificar qual que é a tua persona, né? Você quer ser o quê dentro da plataforma? Você quer ser a pessoa inspiradora? Você quer ser a pessoa que vai falar de indústria? Você quer... Qual que é
né? A bandeira. Qual que é a bandeira? Qual que é o público que você quer atingir? Qual que é o papel que você quer ter ali, né? Você quer fazer um papel mais de visionário ou de mentor? Então, assim, de novo, precisa ter um pensamento mais profundo sobre o que você quer ser na plataforma. Não que você não possa navegar entre os diferentes papéis. Hoje eu sou mais visionária, amanhã eu posso estar mais voltada para falar de carreira ou de causas, mas precisa ter essa definição, eu acho. E me conta, você que está, né, tanto no Brasil como América Latina, né, você percebe diferenças, assim, da plataforma? Você comentou logo há pouco que o Brasil escreve muito, né? Nós somos, talvez, né, muito inquietos, profundos. Você percebe essa diferença entre os países? Então, tem uma diferença substancial, né? Então, assim, o brasileiro realmente é muito mais sociável, muito mais da conexão. O tamanho de produção que a gente tem é muito grande. O latino, de maneira geral, tem isso, mas o Brasil acho que é o maior. O que acontece em alguns países da América Latina é que, historicamente, eles têm mais medo de algumas coisas. Então, por exemplo, em alguns países é difícil as pessoas colocarem foto. Sim. Porque ainda tem medo de sequestro. Outra coisa que fica super evidente é que, assim, não adianta você usar o mesmo espanhol para todos os países. Não adianta você achar que você vai produzir um conteúdo e que ele vai servir em todos os países. Ele não serve em todos os países. Então, precisa ter um conhecimento realmente da cultura daquele país, mesmo que seja de língua espanhola. Mas, de maneira geral, o latino tem essa coisa, né, de ter maior número de conexões, tanto que tudo que você vai fazer beta teste, você normalmente faz na América Latina. A América Latina acaba sendo muito piloto, o Brasil, obviamente, em especial. Mas eu acho que, assim, essa talvez seja uma diferença substancial. O brasileiro realmente é mais ativo dentro da rede. Compartilha mais, se conecta mais. A gente se expõe mais. Sim. Então, eu acho que essa é uma diferença. E aí você me contou, né, que você, de repente, caiu no mundo digital, né, tem uma experiência incrível. Como que você lidou e lida com as questões de equidade de gênero, né? Como que você vê o seu papel dentro da questão de equidade, né? E o que você já passou? Eu nunca tive, acho que, muito essa percepção de que ser mulher podia ser um limitador, né? E eu fiquei tentando entender por que eu nunca tive esse... e é muito curioso. O meu segundo emprego foi numa consultoria que fazia Kaizen em chão de fábrica. E muita gente não vai lembrar, porque muita gente é muito mais nova que eu, mas tinha a Maria Silvia, que era presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. Depois ela se torna presidente do BNDES. E um dos kaizens que eu fiz foi numa forjaria que chamava Cífico, que era uma das maiores forjarias do mundo. E o presidente era uma mulher, se não me engano, Maria Regina. Então é muito curioso, eu sempre tive exemplos femininos por onde eu passei. E eu acho que é a respeito disso. Então, na hora que você perde essa consciência, porque se você vê uma mulher, você fala... Deve ser possível, ela, né? é presidente, já tá aí? Ela tá aí. É a mesma coisa. Quando eu fui... O meu sonho era ir pro pregão da Bolsa. E eu fui fazer um estágio numa corretora de valores que era de uma mulher. Então, é engraçado. Para mim, como eu via essas mulheres, eu achava que isso era possível. Então, eu acho que é a respeito disso. Eu acho que... qual que é a importância da Ana estar na posição que ela está hoje? É justamente servir de exemplo, porque vai entrar no automático. As pessoas vão falar, se ela está, as mulheres podem estar. Eu acho que é uma questão de exemplo. Eu dei muita sorte, porque eu fui para a Microsoft. E a Microsoft, apesar de ser uma empresa de tecnologia, era uma empresa de tecnologia que tinha essa preocupação. Tanto que, assim, a líder de vendas da Microsoft era uma mulher. Então, de novo, eu cresci vendo muitos exemplos de mulheres
em posições de liderança. Então, aquilo para mim era uma coisa quase que natural. E eu dei sorte, porque eu praticamente comecei a internet no Brasil. Então, assim, se tinha um preconceito ou não pelo fato de eu ser mulher, eles tinham tanta curiosidade para saber o que eu tinha para falar, que eu era ouvida. E eu me achava tão interessante, porque eu estava falando de uma coisa que todo mundo queria saber, que era, afinal de contas, o que é a internet. Eu lembro de ligar e falar, é a Ana do fulano. E eu marcava reunião com... Você imagina alguém que seja super difícil de marcar uma reunião. A gente passava pela secretária e ele me recebia, porque ele tinha uma curiosidade enorme em saber o que era isso. Acho que deve ser mais ou menos a curiosidade que as pessoas estão tendo com AI agora, né? Inteligência artificial. Acho que se a gente tivesse alguém aqui que fosse representante de uma grande empresa de inteligência artificial, muito provavelmente ela conseguiria marcar com quem ela quisesse hoje uma reunião. Então, imagine que em 99 essa era a Ana. Eu acho que, assim, o meu papel hoje é principalmente o disseminar isso, de que você pode ser o que você quiser, né? O teu limitador é você. Por isso que eu falo que construir as relações faz uma diferença enorme. Então, assim, tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida que é muito curiosa. Não subestime o seu estagiário, né? Porque o seu estagiário pode ser seu chefe amanhã, o teu estagiário pode ser a pessoa que vai te ajudar a transformar o teu negócio. Não é só necessariamente a respeito de experiência, né? Assim, acho que essa é a graça do mundo. As coisas vão evoluindo e hoje você vê pessoas com menos experiência, mas com uma capacidade enorme de transformação que estão em posições muito altas. Você fala, mas ele não tem experiência ainda. Não, ele não tem, mas ele tem a gana da inovação, né? Ele tem o pensar diferente. E a gente precisa estar aberto para isso. Então, assim, eu nunca vou esquecer que eu era uma executiva de vendas e um altíssimo executivo falou para mim que tinha perdido o emprego. E ele falou, olha, Ana, se você souber de alguma oportunidade, que você sempre está no mercado, conversando com as pessoas, ele falou, se achar que tem alguma coisa, você me fala. E, curiosamente, um headhunter conversando comigo pediu uma indicação. E eu indiquei. E ele foi para o processo até o final. E é engraçado, né? Naquela hora eu me deparei e falei, que coisa, né? Assim, que bom que ele conversou comigo, porque eu nunca achei que eu pudesse ajudá-lo. Ele achou que eu talvez pudesse. E no final isso foi verdade. Então, de novo, a gente volta para a história das conexões. Sim, sim. Né? E assim, eu brinco, sabe como é que o LinkedIn veio para o Brasil? Não, Essa é a história que eu sei, pelo menos. O Oswaldo Barbosa de Oliveira tinha trabalhado na Microsoft há alguns anos, muitos anos, por sinal. Ele sai da Microsoft e ele fica sabendo no mercado que o LinkedIn quer vir para o Brasil. E aí ele procura uma conexão. Ele falou, mas como é que eu vou chegar, né, no LinkedIn e perguntar, verdade que vocês querem abrir a operação no Brasil? Tão longe do Brasil, né? É. E aí ele descobre alguém que é uma conexão do CEO global. E ele pede para ser apresentado. E aí ele é apresentado, faz a ponte, o Oswaldo vai lá, conversa e volta com o projeto do LinkedIn debaixo do braço. Então, assim, e é isso, né, a respeito de conexões. Foi um grande amigo dele, ou um amigo de mercado dele, obviamente com quem ele tinha uma relação, que estava conectado com o CEO global. E olha, sou testemunha, tá? Porque a Ana está aqui por conta de conexões no LinkedIn, só a prova viva. Minha primeira entrevista agendada puramente no LinkedIn, tá, né? Vendo? É um sucesso. E conexão, eu acho muito autêntico o que você fala, porque não tem a ver, não é conexão por interesse. Vou me conectar com cargos mais altos. Isso, a gente está misturando a conversa, o LinkedIn e para a pessoa física, né? Mas eu acho muito cativante. As conexões, elas acontecem com estagiários, com pessoas que você tem proximidade, né? Que você quer estar perto, né? Que você quer aprender. Isso é... O ser humano é interessante, sim, de maneira geral, né? Então, assim, não necessariamente precisa ter uma relação. Um belo dia eu recebi uma conexão pelo LinkedIn e ele manda uma mensagem para mim falando, tô pensando em vir para São Paulo, tô pensando em mudar de carreira... E queria saber um pouco a tua opinião. Eu falei, me liga.
Ele falou, agora? Eu falei, agora. Ele me ligou. Eu fiquei 1 hora com ele no telefone. Passou a conversa. Anos depois eu encontro com ele em Cannes, no festival de Cannes. E ele fala, você não lembra de mim, né? Eu falei, não lembro de você. Ele falou, então, você me deu 1 hora do seu tempo. Ele falou, e hoje eu tô nessa empresa, a gente acabou de ganhar um prêmio aqui em Cannes. Então eu queria que você soubesse que você foi uma grande influenciadora na minha decisão. Então, de novo, é a respeito disso, né? Assim, as pessoas têm que se ajudar. Assim, eu acho tem uma coisa muito curiosa a respeito do LinkedIn. Quando você entende qual é a missão do LinkedIn, você entende que as coisas são sistêmicas. Não adianta só eu te ajudar a arrumar emprego. Eu preciso te ajudar a arrumar emprego. Eu preciso te desenvolver para que você esteja preparada para os empregos que vão aparecer. Eu preciso que a empresa tenha uma facilidade em achar você. Então, assim, é um ecossistema. Não funciona você trabalhar só numa ponta. Né? Sim. O objetivo não é só arrumar emprego para alguém. E o objetivo não é só achar o candidato perfeito para a empresa. Tem uma coisa de como é que eu desenvolvo, como é que eu identifico, por exemplo, onde eu tenho excedente de mão de obra e trabalho com governos locais para dizer, acho que você deveria criar um incentivo porque você tem profissional excedente demais aqui e talvez você devesse criar incentivos e atrair indústria. Ou então, assim, você começa a perceber que a grande linguagem, sei lá, é Python. Qualquer linguagem, essas de desenvolvedor. E você fala, não tem gente suficiente com conhecimento nessa linguagem. Será que a gente não deveria conversar com as universidades, com os cursos técnicos e dizer, você precisa formar, né? Tem uma janela aí de 2 anos para a gente formar, sei lá, quantos mil profissionais com conhecimento dessa linguagem, senão a gente não consegue endereçar a oferta no mercado. Então, assim, a vida é mais complexa, né? As coisas são mais... Elas se retroalimentam. E acho que é a respeito disso, né? E sobre isso que você comentou, eu não sei se eu compreendi corretamente, mas o LinkedIn, ele faz esse tipo de avaliação para organizações, para governos. Que incrível, ele faz. Que incrível. A gente tem uma série de ferramentas em que, por exemplo, você consegue identificar quais são as habilidades que estão sendo mais contratadas para uma determinada indústria. Se falta pessoas com essa determinada habilidade ou esse conhecimento. Então, assim, o objetivo é que a gente garanta que não vai parar. Ou seja, que a roda não vai parar. Porque, eu não sei se você viu, saiu uma pesquisa, que se não me engano é da Dell, dizendo que os empregos que vão... 85% dos empregos que vão estar disponíveis em 10 anos, eles não existem hoje. 85%. É. Só isso? Só isso. Uma revolução de cabeça para baixo, cabeça Não, pra e a cima. questão é essa, como é que a gente garante que as pessoas vão se desenvolver para poderem ocupar essas posições em 10 anos? Então, é a respeito disso. Não é só a respeito de, você precisa de um gerente de marketing, está aqui um gerente de marketing. Ok, há 5 anos atrás você precisava de um gerente de marketing com esses skills, né? Com essas habilidades. Hoje, você precisa de um gerente de marketing que entenda um pouco de, sei lá, BI, que entenda profundamente de rede social, que entenda de... Enfim, as coisas vão evoluindo, vai mudando a necessidade da empresa. Vão surgindo não só cargos novos, como a expectativa que você tinha com relação ao que aquela pessoa sabe para aquele cargo também mudou. Então, assim, a gente percebe uma transformação nos últimos anos que tem o que a gente chama de hard skills, né? Sim. Que seria conhecimento técnico, e o que é soft skill, que é mais a tua habilidade interpessoal. Nos últimos anos, o que a gente percebe é o crescimento da demanda por conhecimento, pelos soft skills, né? Que é por essa coisa assim, tua capacidade de liderar, de mobilizar, trabalho em equipe. Olha a conexão aí de novo, A conexão né? de novo. Voltou. É isso.
né? Porque no final das contas, acho que é a respeito disso. Mas o fato é que vão ter coisas técnicas, habilidades técnicas que vão surgir e que a gente precisa estar atento para continuar se desenvolvendo. Então, tem uma parte enorme de aprendizado dentro da plataforma, tanto que a plataforma, o LinkedIn comprou há uns anos uma das maiores plataformas de ensino através de vídeo, que era justamente com esse objetivo. Como é que eu ajudo esse profissional a continuar se desenvolvendo? E aí é muito curioso porque a plataforma tem primordialmente esse objetivo, só que ela virou uma plataforma de fazer negócios. Ela virou uma super plataforma de fazer negócios. Aí você entrou algo muito interessante que eu queria abordar bastante. A gente tem no nosso público muitos empreendedores, muitos corretores de seguros, especialmente, né? E muitas pessoas não sabem, né? Do uso comercial, do uso de negócio da plataforma. Como você é especialista na área, eu queria que você falasse pra gente, né? Como que você pode usar a plataforma para vender, né? De fato. Então, vamos lá. A primeira coisa é que, assim, todo mundo deveria ter um perfil no LinkedIn. Existe uma coisa que a gente chama que é Social Index. Quanto mais alto o teu Social Index, segundo as pesquisas que a gente conduz, quem tem os índices mais altos de social são aquelas equipes, são aquelas pessoas que têm maior performance em meta. São os vendedores que mais vendem. Por quê? Primeiro porque eles estão ativos dentro da plataforma. E aí, se eu tiver uma reunião com você e entrar para pesquisar, digamos que você liga para mim e fala assim, quero fazer uma reunião com você. A primeira coisa que eu faço é entrar no LinkedIn e olhar o seu perfil. Vou ver onde você se formou, quem você é, vou dar uma olhada no que você publicou para entender um pouquinho quem é você. Obrigada, socialmente. É natural, todo mundo faz isso, né? Sim. Então, assim, esse é um primeiro passo. Faz também com relação à empresa. Então, assim, busca o nome da sua empresa para saber que empresa é essa, né? Vai olhar o que está sendo postado. Muitas vezes você não sabe do que se trata, né? Que empresa é aquela. Então, assim, faz diferença? Faz. Então, assim, tanto o profissional tem que ter o seu perfil. O seu perfil tem que estar atualizado, ele precisa se preocupar com o que ele compartilha. É importante que ele engaje com o conteúdo de outras pessoas. Então, assim, ele viu um post que ele gostou, é interessante que ele dê like, que ele faça algum comentário. É interessante que ele se conecte com as pessoas que interessam, porque é isso. Eu entro e falo assim, nossa, nós temos 43 conexões em comum. Deixa eu ver com quem que a gente está conectado em comum. Isso transfere, de certa forma, uma confiança naquele interlocutor. Sim. Até porque se você tiver algum receio de se aquilo é um bom uso do seu tempo, provavelmente você vai pegar alguém que é a tua conexão mais próxima e falar, fulano de tal pediu uma reunião comigo, devo receber? Vale a pena? Então, de novo, é a respeito disso. Por isso que a tua rede tem que ser uma rede de pessoas que você conhece. E aí o que você tem é várias empresas usando a plataforma para fazer segmentações específicas. Então, eu vendo desde software, servidor, curso, vendo benefício para a empresa, vendo carro. Ela virou uma plataforma de fazer negócio. Eu consigo fazer segmentações extremamente específicas. Então, assim, você quer vender para as mulheres do agronegócio. A gente consegue, dentro da plataforma, fazer uma segmentação para você atingir só as mulheres do agronegócio. E aí você tem uma série de formatos com os quais você pode fazer isso. Então, assim, se você é um microempresário, é interessante que você tenha a tua presença pessoal, né? Porque normalmente se é um microempresário, tem muito menos gente trabalhando na empresa, né? Então, assim, o próprio dono tá à frente do negócio. Essa marca pessoal é ainda mais importante, ainda mais importante. E aí é importante que você tenha, sim, a sua página. O que eu acho que as pessoas precisam tomar cuidado é
aquela abordagem, a plataforma permite que você aborde outras pessoas. Sim. Normalmente isso não é positivo se você não tiver alguma relação com aquela pessoa, né? Tanto que uma das ferramentas que a gente vende dentro do que a gente chama de soluções de vendas é o Sales Navigator, que é uma plataforma que permite que você identifique possíveis leads, ou seja, empresas com as quais você gostaria de trabalhar. Você salva isso nessa ferramenta e a ferramenta vai te dando atualizações. Qual que é o objetivo? O objetivo é que eu colete informações para poder fazer uma abordagem com mais dados. Personalizada, então, né? Mais personalizada. Então, assim, eu fiquei sabendo, saiu uma notícia de que a tua empresa vai expandir e, sei lá, vai abrir uma fábrica em Indaiatuba. Eu sou uma empresa de logística ou de galpão. Aí faz sentido eu, de repente, ter localizado a pessoa de, sei lá, facilities, de engenharia da empresa, mandar um contato e falar, fulano de tal, eu vi que vocês estão para abrir uma operação no interior de São Paulo, a gente tem uma super experiência em logística, ou podemos marcar uma reunião? Ou assim, fiquei sabendo que você vai estar presente ao evento tal. Será que a gente pode tomar um café? Perfeito, sim. Né? Então, assim, de novo, não é aquela abordagem agressiva e super vendedora, a não ser que você tenha realmente uma proposta de valor muito diferente. Né? Então, sei lá, você tem uma empresa de seguros e você descobre que a empresa também está ampliando os seus negócios. Por associação, você imagina que ela tenha, sei lá, que ela vai oferecer carro para os seus executivos. As abordagens são enormes, né? É isso. Aumentou, tem uma fábrica nova, contratou funcionários, aí você vai abordar seguro de vida, né? É isso. Ampliou a frota de veículos para quem vende seguro de carro. Isso. Sim. É bem customizado, É bem customizado. Mas, por isso que eu falo, qual que é a graça da plataforma nesse sentido? Ela te dá muita informação de negócio. Então, ela te permite uma abordagem muito mais cirúrgica, muito mais focada, né? Menos no cobertura e frequência, naquela coisa, vou atirar para todos os lados e vamos ver se... Não, aqui você começa a ter indícios de que faz sentido você abordar tal empresa, de que essa pode ser uma estratégia que funcione. Cada um dentro do seu negócio precisa explorar a plataforma para entender o que eu consigo, né? O que eu tiro daqui, né? Onde é que está a minha oportunidade? Porque o fato é que tem. Está todo mundo lá. Estamos falando de 65 milhões de pessoas. Estamos falando de um número infinito ali de empresas. Esses dados são só Brasil? 65 milhões de pessoas já estão. Podemos dizer, se você não está no LinkedIn, você não tem perfil profissional, né? É quase isso. Você não existe, né? Quase isso. Mas é uma ferramenta muito democrática. Mesmo quando se trata de fazer negócio de pessoa para pessoa, a coisa funciona, né? Então, assim, você tem gente que, de repente, começou a fazer gestão de perfil do LinkedIn, ou gente que é contador freela e faz o teu imposto de renda. O fato é que você tem uma série de oportunidades, ou dá aula de inglês para executivos. Então, assim, não é necessariamente só de negócio para negócio, né? É de pessoa para pessoa ali também. Assim, acho que você tem uma oportunidade enorme ali de fazer negócios que extrapola negócios como a gente conhece. Que você vê como tendência sobre tecnologia? Só se fala em inteligência artificial. Sim, só se fala nisso. Né? Então, assim, a gente teve a era do metaverso, agora a gente está falando de inteligência artificial. E eu acho que tem uma coisa que sempre volta nas discussões. A gente não pode perder a nossa humanidade. Então, assim... tem muita gente vendo isso como uma coisa super apocalíptica, né? E eu acho que não. Eu acho que surgem novas oportunidades. Eu acho que toda vez que você lança uma coisa inicialmente, você enxerga
só um pedacinho dela, e à medida que ela vai evoluindo, você consegue entender outras coisas a respeito daquela nova tecnologia. Então, você tem razão, eu não inventei a internet, mas em 99, provavelmente, fui, acho que, uma das pioneiras ou uma das primeiras pessoas a falar e fazer internet no Brasil. E a gente ficava imaginando, e agora, né? Assim, o mundo extrapolou as suas barreiras e tinha-se muito medo disso. E acho que no final das contas, graças à tecnologia, graças à internet, a gente hoje consegue estar conectado com gente que está a quilômetros de distância da gente, pessoas com quem a gente perdeu o contato. Você consegue arrumar emprego, você consegue trabalhar de qualquer lugar, você sobrevive a uma pandemia, você antecipa desastres. Então, assim, acho que no final das contas, foi super benéfico. E humanizou, né? Humanizou. Né? Então, assim, acho que é a respeito disso. Acho que a gente deveria realmente se entusiasmar com tudo que vem de novo, mas sempre lembrando que precisa ter a essência. Né? A gente precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar para fazer a reunião presencial, para estar ao vivo. Você podia ter me entrevistado online, a gente podia ter gravado eu na minha casa e você aqui. Muito mais divertido de conhecer pessoalmente, é diferente a experiência. Então, acho que é a respeito disso. Tecnologia te ajuda, ele não te substitui. E para fechar, que legado você quer deixar? O legado que eu quero deixar, eu acho que o simples fato de ser uma referência para as pessoas, ou que as pessoas tenham em mim alguém que elas podem contar e que elas gostariam de conversar comigo 5 minutos, 10 minutos, 1 hora a respeito de carreira, do que elas querem para elas. Acho que esse é o grande legado. Eu até te falei aqui antes da gente entrar que eu esperava ser daquelas velhinhas que as pessoas falam, chama aquela velhinha lá, porque ela trabalhou ali no começo da internet. Acho que assim, acho que isso para mim é legado, é você de alguma forma ser referência da evolução do mercado. Acho que é isso. E seguir apoiando as pessoas. Ajudar as pessoas, no final é isso, né? Muito obrigada, Ana. Que aula! Viu, gente? Era sobre plataforma, mas só que não, né? Teve sobre o LinkedIn, mas teve muito mais de Ana Moisés aqui com a gente. Muito obrigada, então, mais uma vez. Obrigada a você. Nós sabemos que a longevidade tem muitos desafios, mas tem muito mais oportunidades. Então, vem comigo na próxima entrevista com Martin Henkel, especialista no tema.